Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mala e Mapa, o seu podcast de viagem. Diretamente dos estúdios Pocket Studios aqui no Shopping Jardim Pamplona. Tô aqui em nome da Baobá Atelier. Baobá Atelier tem um presente para você. Você pode colocar um presente para você, para sua casa ou para alguém que você ama. Aproveita a linha das grutinhas de Nossa Senhora que tá lindo, tá muito lindo. Entra lá no Instagram, @baobá_atelier. Você vai ver lá, a Ale tá postando todas as produções, tudo que ela tem feito. Você vai ver que vai ser feito com muito carinho, vai chegar na sua casa com muito carinho. Entre lá e já garanta o seu. Também em nome da Futuro Consultoria Financeira. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. Para você que quer viajar, quer comprar um carro, uma moto, quer juntar dinheiro, tá difícil, não sabe como organizar suas finanças? Faça agora mesmo um diagnóstico gratuito com a Futuro Consultoria Financeira. Aqui no link, aqui ó, no QR Code tem o link. Você vai entrar numa página, vai preencher seus dados. Fácil, descomplicado, gratuito. Vai fazer um diagnóstico e aí você pode fazer a sua consultoria financeira personalizada para você. Aproveitem. E também em nome da Ulala Sea Travel. E é Ulala de incrível. Ulala Sea Travel. A Ulala Sea Travel tem a viagem que você está procurando. Viagem de cruzeiros. Ela é especializada em viagem de cruzeiros. Se você quer fazer um cruzeiro, já quer ir por ano que vem, já se programa. E aí, com a consultoria financeira, você vai também saber como você pode pagar essa viagem de uma forma que você nem vai sentir. Faz lá, vai pagando a viagem, que o mais legal é você já viajar com a viagem paga, né? Porque viajar e depois ficar com as dívidas não é legal. Então já se programa, já compra a sua viagem. Fale lá com a Letícia, que inclusive esteve aqui no programa, episódio 31. Assiste lá, hein? Ela tira todas as dúvidas. E com o cupom MALIMAPA, você ganha um brinde exclusivo e ela vai dar toda a consultoria para você fazer sua viagem sem perrengue. Para você não ter que vir aqui contar perrengue, você vai contar só experiência boa pra gente. Tá bom? Entra lá, tem aqui no QR Code @ulalaOH, tem aqui ó, Ulala Sea Travel. Beleza? Hoje eu tenho um convidado aqui que vai trazer um pouquinho para quem tá no dia a dia, percebe que tá na vibe, é futebol, é beach tênis, mas o que tá na vibe, de novo, é o tênis. Então, não só por conta dessa coisa do beach tênis que ajudou, mas também por conta dos tenistas famosos. A gente tem a Bia Haddad, o João Fonseca, né? Que tá fazendo sucesso de novo, tá trazendo de novo essa cultura do tênis para o pessoal. Tá na vibe de novo. E ele fez viagens incríveis pra ver tênis e tem outras histórias aqui super legais que a gente vai contar aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui com o Fábio Coelho, que é professor de tênis e também é muito meu amigo. E aí, Fabinho? Beleza, Igão? Beleza, e aí? Então, sou o Fábio, né, como ele me disse, sou o Fábio Coelho Júnior, né, que meu pai era Fábio Coelho, pai, ele era maior que eu, por isso que a galera até me chama de Fabinho ou Baby. Cara, eu tive algumas experiências bem legais, pude conhecer o Roland Garros, né, fui viajar, fui no mesmo ano onde teve a Olimpíada em Paris e também tenho 4, 5 edições aí de Rio Open, um monte de torneio que eu fui jogar no interior de São Paulo, um cada perrengue, um melhor que o outro. E é isso aí, vim dividir um pouquinho com você hoje aqui a experiência. Vamos Cara, lá. que legal, porque eu tenho visto, até comentei com você na vinda pra cá, eu tava em Sorocaba e o pessoal falando, não, porque tênis e tal, abriu uma quadra de tênis lá perto de casa, então tem desenvolvido. Muita gente tá jogando tênis agora. Cara, eu acho que é um esporte que agora ele, além de ser ele é uma tendência há muito tempo, é um esporte que traz muita coisa boa, é um esporte que pro adulto que quer praticar um esporte social, ele é mais fácil porque você pratica em uma ou duas pessoas ali, uma pessoa e um professor. É um esporte que é um pouco mais caro no Brasil, mas tem bastante gente fazendo de tudo para deixar ele um pouco mais democrático, para deixar ele um pouco mais viável. Agora, com esse lance do João Fonseca, o brasileiro gosta de torcer, né? Agora tivemos o Miami Open aí, lotado de brasileiro. Tive vários amigos que estavam lá, inclusive o Lucas, que veio aqui.
Tava lá no jogo do João Fonseca, em Miami. Cara, e o brasileiro faz festa, né? E a gente tá vivendo... Eu acredito que a gente vai viver, como a gente viveu no começo dos anos 2000, com o Guga, efeito Guga, né? Onde todo mundo começou a querer jogar tênis. A gente começou a sentir isso com a Bia. E agora com o João, a mídia internacional em si tá muito em cima do moleque. Acredito que agora ele vai conseguir disseminar legal o tênis aí de novo, né? Tomara que esse esporte só cresça, porque é um esporte muito bacana. E é um esporte que eu amo, né? Eu sou suspeito pra falar. Pô, que legal. E vai ser legal você contar um pouquinho aqui, até falar pra galera aqui, ó, que nós estamos o estúdio tá diferente. Não sei se vocês separaram aí. Tá chique as poltroninhas aqui e tal. O pessoal deu uma caprichada aqui pra gente. Então, cara, desde novinho eu jogo tênis. Eu comecei a jogar tênis com 11 anos lá. Comecei no Instituto Patrícia Medrado. A Patrícia Medrado foi uma tenista profissional. Tinha um projeto social. Comecei a jogar tênis com ela. Ali no projeto, com os professores que hoje são os donos da academia onde eu trabalho, o Doni e o Paulo, um abração pra eles também. E, cara, eu não era um cara que tinha essa tendência. Eu comecei a jogar tênis porque o meu pai me encheu o saco, porque eu só gostava de jogar futebol. Futebol, corrida, né, que eu também, meu pai sempre foi dono de oficina, né, automobilismo. E aí, puta, só queria saber... Né? Corria, meu pai corria... Depois eu vou contar um pouquinho disso também. E aí só queria saber de carro de corrida, bicicleta e futebol. Era uma criança sadia, né? Mas aí meu pai falou, cara, futebol é legal, tudo, mas aprende uma coisa diferente. Só quer saber de futebol e futebol e futebol. Falei, pai, mas eu vou fazer o quê, meu? Não tem outro esporte pra eu jogar. Vôlei eu não gosto, basquete eu não gosto. Ele, e tênis? Ah, cara, mas onde que você viu que tem tênis? Aí ele me falou, ó, acho que tem uma quadra lá... E, cara, eu acho que é de graça a aula lá. Vai lá dar uma olhada. Daí eu fui, realmente, era um projeto social e comecei a jogar tênis. Cara, me apaixonei. Isso com 11 anos, hoje eu tenho 26, então são 15 anos já no tênis. E aí me apaixonei e comecei. E aí fui criando uma relação mais legal, né? Fui começando a jogar legal. Acabou o projeto social, mas começaram as aulas particulares. Meu pai começou a me apoiar e eu fui... comecei fazendo engenharia na Mauá, mas não deu certo, mas mesmo assim joguei um pouquinho de tênis lá também. Lá, e a quadra é bonita lá. Top, lá é tapete. E aí, cara, quando foi em 2018, eu decidi que eu queria começar a trabalhar com tênis. Aí falei com meus professores, falei, deixa eu começar a rebater, catar bolinha pra vocês. Quero viver isso aqui, Me chamaram de bate-pronto, assim. Aí comecei a trabalhar com eles. E, cara, é muito louco, porque quem tá no meio do tênis, quando a gente tem a primeira experiência com o tênis profissional, é muito diferente. Porque, só para o pessoal entender, quem gosta de futebol, o cara joga aquela pelada com os amigos dele. Só que quando você vai pro estádio, você vê ali, na percepção do estádio, os caras estão jogando futebol. Você vê uma marcação diferente, os caras realmente são mais fortes, tudo. Mas você não consegue ver uma diferença de potência tão grande num jogo de futebol a olho nu, assim. Se você pra frisar alguns momentos, se o cara puxa aquelas setinhas que nem os caras puxam na televisão, você até analisa, nossa, como os caras pensaram nisso, taticamente, é um jogo diferente do que a gente tá acostumado. Cara, no tênis é completamente diferente isso, porque a percepção que a gente tem do tenista amador ali, do dia a dia, de quem faz aula, brinca jogando, é muito diferente de quando você vai para um torneio profissional. Você pode ver um tenista número 800 do mundo, a hora que você vê o cara batendo, você fala, cara, que isso, o esporte que eu jogo é outra coisa. Isso aqui é tênis, e o que eu jogo lá é alguma coisa estranha. E não desmerecendo, mas realmente os caras fazem parecer fácil e de uma forma impressionante. A forma como eles têm potência, velocidade. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fui num jogo de tênis foi com o Instituto Patrícia Medrado. Na época a gente tinha o Brasil Open, que era no ginásio do Ibirapuera aqui. E eles levaram, eu devia ter uns 14, 15 anos, aquela turma toda, farofada. E a hora que eu vi aquilo ali de perto, eu falei, cara, é isso, meu? Que maravilha, que esporte louco. Olha como esse cara saca forte, como ele bate forte na bola. E aí, com o decorrer do tempo, depois que eu virei professor, comecei a ganhar meu dinheiro, eu comecei a me programar. Falei, cara, eu preciso ver o meu primeiro torneio de tênis profissional. Um torneio grande, né? Porque eu tinha vivido o Brasil Open, que era um torneio... Pra quem não entende muito, temos torneios 250, 500 e 1000. 250... Qual que é a diferença? Essa é uma dúvida que eu tenho. O torneio 250, você vai ter tenistas ali, cara, de ranking um pouco mais baixo, às vezes. Você vai ter, quando muito assim,
dependendo da região onde é, o país, a época do ano, você vai ter, às vezes, um tenista que é top 20 mundial, mas na maioria das vezes, nos torneios 250, você tem mais tenistas entre 70 e 30 do mundo. Nos torneios de ATP 500 já melhora, já. Você vai ter ali numa faixa de até tenistas top 10 ou número 2 do mundo, que nem o Alcaraz veio pro Rio Open. O Rio Open é o torneio 500, né? Você vai ter torneios ali, tenistas top 10, top 5, até tenistas 30, 40 do mundo. E os torneios Masters 1000, você só tem a nata do tênis. Que aí é o que a gente vê na TV. Torneio de Monte Carlo, torneio de Roma, o torneio de Miami, que teve agora, Indian Wells, que é no deserto da Califórnia. Esses torneios são 1000 e a premiação dele é maior. São, em média, $1 milhão dividido pelos jogadores de premiação. Desculpa. E aí o torneio Brasil Open era um torneio 250. Eu vi bastante edições. Cheguei a ver uma Copa Davis aqui, que é como se fosse uma Copa do Mundo do tênis. Que você junta ali 2, 3 tenistas do mesmo país. Que era mais famoso antigamente. Agora caiu um pouquinho, deu uma caída. Mas era legal e tudo mais. Eu assisti um Brasil-Espanha. Quase que o Nadal veio, bateu na trave. E aí eu falei, cara, isso. Comecei a crescer. E aí, conforme você vai começando a trabalhar com o esporte, você vai enxergando ele com outros olhos, né? E eu falei, cara, eu preciso ir pro Rio Open. Quando começou a ter o Rio Open, né? Aí... E acho que é o único torneio fera do Brasil, é o Rio Open, cara, né? o Rio Open, ele é o maior torneio de tênis da América Latina. Porque tinha antes lá na Costa do Sauípe, né? Lá era Brasil Open também. Da Costa do Sauípe veio pro ginásio de Ibirapuera. E aí teve até uma época que a gente tinha o Brasil Open, que era em São Paulo, e o Rio Open, que era no Rio de Janeiro. Era uma semana cada um. Só que daí, por questões políticas e burocráticas, acabou o Brasil Open, que era no ginásio de Ibirapuera, e a gente ficou com o único torneio masculino no Brasil de maior expressão, o Rio Open. Só que o legal foi o seguinte, os caras conseguiram uma data onde eles conseguem ser o maior torneio da América Latina. Não tem nenhum outro torneio em Chile, Argentina, que bata o Rio Open a nível de premiação e pontuação no ranking da ATP. E aí falei, cara, preciso ir nesse torneio, mano. Porra. Primeiro Rio Open veio o Rafael Nadal. Nossa, fera, hein? E o Nadal, por que ano que foi isso aí? Acho que foi 2014. Ele tava no auge, né? Tava no suco, né? Que a gente brinca. Eu não sei quando é o auge dele, porque ele tá sempre no auge. O auge dele durou muito tempo. Viu? Ele e o Federer... 2014, meu, ele veio como grande atração do torneio. Foi campeão do primeiro Rio Open. Só que em 2014 eu tinha 15 anos. Eu não tinha grana pra ir... E aí, passou 2014, 2015, 16, 17. Aí, meu, quando chegou 2018, 2019, eu já comecei a me estruturar. Eu falei, cara, eu vou. E aí, quando eu tava ali, pandemia. Ficamos 1 ano sem Rio Open. Falei, agora quando voltar da pandemia, não interessa, velho. Puta, se esses caras forem jogar de capacete, eu vou. Eu vou. E aí, quando sai o line-up, saiu com Alcaraz. Que hoje em dia é o número 3 do mundo. Que não é aquele do Flamengo, não né? Não é o do Flamengo. Esse Alcaraz é mais legal. E aí ele na época era moleque, ele era o número 30 do mundo. E eu peguei a Bia e falei, Bia, a gente vai pro Rio Open. Aí ela falou, mas meu, eu tinha uma grana pra eu ir. Pra eu e ela ir, ia ficar um pouco mais justo. Mas falamos, viu, vamos pegar um hotel ali mais ou menos, a gente vai de ônibus, volta de ônibus, a gente dá um jeito. Comprei os ingressos. E a gente foi de ônibus pro Rio de Janeiro, ficamos hospedados lá num hotel um pouco mais simples. E aí, cara, ela foi comigo pro Rio, só que não foi comigo pros jogos, porque eu já tinha comprado ingresso só pra mim pros jogos, a gente decidiu de última hora que ela ia comigo pro Rio de Janeiro. E aí, cara, quando eu vi aquilo de perto, o Rio Open realmente é um torneio muito legal, muito bem organizado. E é muito legal que no meio do tênis, eu até tava falando disso com você em off, né? Mas é um mundo pequeno, então quando você vai nesses torneios, você vê muita gente que você conhece, é um ambiente super, super gostoso, assim, você sente em casa. E aí, cara, eu tive a oportunidade de assistir 3 jogos do Alcaraz, o Alcaraz foi campeão, e foi o começo da ascensão, porque nesse ano ele vai ganhando vários torneios importantes. Aí tá, beleza. Passou-se um ano, né? Isso foi em 2022, 2021 ainda tinha pandemia, foi 2022 isso. Aí, cara, beleza. 2023 vai ter Rio Open de novo. Aí a Bia, e aí, você vai? Falei, daí eu fiz aquele doce. Falei, não sei, né, Bia? Gastar Louco dinheiro com ir, né? isso, cara. Ela, meu, é o único torneio, vai. Mano, antes dela falar vai, já tinha comprado já. E aí, dessa vez, eu consegui comprar 2 ingressos pra cada dia. E aí, meu,
O Igão sabe, né? Eu perdi meu pai em 2021, na pandemia. Uhum. E, cara, o meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, que é o Felipe, e aí eu falei pra ela, cara, eu queria proporcionar isso pra ele também. Só que eu falei, só que você é minha parceira e a gente vai junto. Então vamos fazer o seguinte, a situação já tava um pouco melhor, né? Vamos pegar um hotel, a gente monta uma logística, eu tenho ingresso pra 3 dias, até 3 pares de ingresso, e aí vai eu e você, aí eu levo você pra final comigo, e nos outros 2 dias vai o Felipe, porque vão ter mais jogos, ele também tá trabalhando com tênis, né? Então é uma experiência super bacana pro legal cara. Pra caramba. De E começar aí de cara. a gente vai. Aí a gente foi, cara, o Felipe enlouqueceu também. Nunca tinha visto tão de perto, vivenciado um torneio tão grande. E o Alcaraz veio de novo. O Alcaraz fez outros 3 jogos que a gente conseguiu assistir. Só que ele não conseguiu ser campeão. E foi indo. E esse ano também fui. Ano passado também fui. Ano passado foi super legal. Fui com... Aí não fui nem com a Bia, nem com o meu irmão. Fui com o Lucas, que é o que veio aqui, né? Que é o da veio Prof falar de milhas aqui, que é Meu bem legal, amigo, hein, o irmão. episódio dele. Te amo, Lucão. E fui com o Júlio também, que é um grande amigo meu. O Julião das farmácias, é o Japa, fera. E aí, cara, a gente, fez uma bagunça. Que a gente foi pra Barra. Chegamos lá. O Rio Open é na Barra. Não, o Rio Open ele é na Gávea. Gávea é entre a Gávea e a Lagoa ali. Aham. É perto da onde é o Clube Social do Flamengo. Tá. No Jockey Sim. do Rio de Janeiro. E aí, cara, fomos pra lá, né? Aí falamos, vamos fazer o seguinte. Vamos chegar lá segunda-feira e vamos embora na sexta. Matar a semana lá e vamos Os ver o que jogos, acontece. que dia que eram os jogos? Os jogos começam segunda e vão até domingo. Ah, tá. Segunda é a primeira rodada, Aí vai terça, indo até. primeira rodada, e começa a segunda rodada, e aí vai indo. O tenista, não é igual ao futebol, né? A galera tá acostumada com o futebol, que o cara tem um descanso. O tenista, conforme o torneio começa a funilar, ele faz um jogo por dia. Você fez um jogo de 4 horas hoje, amanhã você tem que fazer outro se precisar. Não tem respiro. E aí, no domingo é a final. Só que a gente conseguiu ingresso até quinta, sexta-feira. Acho que a gente conseguiu até quinta, mas, vamos ficar até sexta, que a gente almoça juntos, depois a gente vai embora. Beleza. Aí fomos lá, aí na segunda-feira assistimos jogos. Foi um dia top, sensacional. Tomamos um pouquinho, né, que no Rio de Janeiro é quente, tem que tomar. E aí, na terça, a hora que a gente chega pra pegar o carro, a gente tinha alugado um carrinho pequeno, um Kwid. A hora que a gente chega... O carro todo revirado. A hora que a gente olha, roubaram o step do nosso carro. Puta merda. E carro alugado. Puta, carro alugado. E aí no Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né? Os caras, lá os caras vendem areia na praia, eles são um malandro. Aí liguei como quem não queria nada pra locadora. Ah, oi, tudo bem? Cara, seguinte, roubaram o step do meu carro. Esse step, ele tá na franquia do seguro, que a franquia do seguro era barata, era coisa de R$1.000, assim. Dividido pra 3 ia ser tranquilo. Uhum. Ele tá na franquia do seguro? Não. O step é a única coisa que não tá. E pela cláusula do contrato, como causa um dano na porta, porque os caras arrombam o carro, vai ser um prejuízo de mais ou menos... Aí a mulher falou coisa próxima de R$3.000. Nossa. Na hora, como eu não tinha me identificado nem nada... Você desligou. Pumba, desliguei. Aí eu olhei pros caras... Você sabe com quem você tá falando? Não sei. Ainda bem. Pá, desliga. Olhei pros caras, eu lembro dessa cena, a gente tava no quarto de hotel, eu falei, caramba, gente, 3.000. Falei, pô, é mais caro que esse carro. Aí o carro... Aí o aluguel, vocês não pagaram isso. Não, pagamos R$400 de aluguel, R$500. Aí eu falei pros caras, falei, e agora? Aí o Julião da farmácia, que é uma lenda, falou, Não, só pelo apelido Julião da farmácia. E agora a gente vai dar um jeito. A gente começou a rodar. Aí, acho que na quarta de manhã. Daí na terça a gente viu que tava sem step, foi fazer nossas coisas, fomos pro Rio Open. Vamos fazer o seguinte, não vamos se estressar. Quarta-feira a gente resolve isso aí. Aí quarta-feira acordamos cedo. Que era o dia que vocês iam devolver o carro. Não, a gente só ia devolver ele na sexta. A gente tinha uma gordurinha. Temos 2 dias pra pensar. Uhum. E aí, eu e o Júlio fomos na farmácia. Quanto que é um pneu? Cara, era coisa absurda. Eu não sei se é porque os caras roubam muito esse step no Rio de Janeiro, mas um pneu aro 16 era R$1.000. E o pneu aro 13, que é o do Kwid, era 900 no mercado. Eu falei, cara, isso não é possível que a gente vai sentar na graxa assim, velho. E aí, pensando. Aí o Julião, se a gente for no desmanche?
Falei, meu, com essa cara de paulista, os caras vão esfolar. Mas vamos tentar, meu. É a tentativa, né? Aí chegamos no desmanche. Meu, cara, eu juro que parecia que tinha tirado do nosso carro. Aquele pneu. Esse bobear pneu foi. e roda assim. Quanto? 500. Aí o Julião, negociador nato. Pô, meu, ajuda a gente, cara. Roubaram o nosso step. 450. Tá pago. Pagamos ali. E aí, só que ele tinha um problema, né? Porque o miolo do carro da porta, pô, o miolo do Renault Kwid fazia até um alerta que os caras colocaram um miolo de maçaneta de porta de apartamento ali. Ele é grande, né? É ridículo. Não, se você colocar uma caneta, você abre aquilo ali. E aí o cara, meu, tava tudo estourado, né, o miolo. Achamos um chaveiro. Também um abraço pra esse chaveiro, salvou nossa vida. O cara ficou ali, meu, fez um trampo de artesão. Aí deixou lá. E aí em volta tava craquelado de tinta. A gente falou, meu, agora a gente precisa achar um cara pra bater uma tinta branca. O carro era branco, né? Aí, caçando. A gente achou no Google Funilaria Master Blowers. E era a bandeira da Jamaica. Eu falei, é esse cara, meu. Esse cara vai se comover com a gente. Capaz dele contar uma história pra você e você chora junto. Vem cá, esse cara tem cara de artesão, é ele que vai fazer essa arte acontecer. Meu, a gente chegou. Cara, o nome do cara era Marcelo. Meu irmão, deixa comigo. Meu, aí a gente olhou assim, ele. Que horas que você acha que fica pronto pra amanhã? Amanhã, 3 da tarde tá pronto. Era umas 9h30, 10 horas. Eu falei, meu, o que esse cara vai fazer aí, velho? Mas é só um pedacinho, pô. Falei, meu, na boa, vambora. Vamos ver o que acontece. Cara, a hora que a gente olhou pro carro, a gente falou, meu, você não vai passar, né? Ela falou, meu, na boa, vamos tentar. E aí, cara, o melhor de tudo, roubaram o nosso step na frente do hotel, ali na Barra da Tijuca. Ali, meu, é meio comum esses caras. É coisa de ladrãozinho, de galinha, meu. Os caras vão lá, estouram, abrem o porta-mala, meu. Tinha um agasalho no carro que valia muito mais que o step, mas os caras só levam o step. Porque é onde o cara consegue trocar ali, sei lá, às vezes, onde ele quer pegar o dinheiro dele. E aí a gente descobriu, cara, que no hotel o estacionamento era R$15 a diária. Puta merda. Puta, pensa que a gente não barato ficou louco. Sai caro, hein? Não é que nem foi nem que economia, sabia. A gente não sabia. Tanto que depois, nos outros dias, meu, vai dormir no estacionamento. Acordava de madrugada e ia ver. Não, até a gente saber, ó, essa é ótima, que o Julião falou, meu, e agora? Agora que a gente arrumou esse carro, não dá pra deixar na rua, não. Eu falei, Julião, vai deixar onde, meu? Não tem onde a gente deixar. Só se a gente subir com o carro pro quarto. Ele, não, vamos subir com o step. Pô, mas... Ele queria parar o carro, tirar o step e subir com o step pro quarto. Eu falei, não, Julião. Aí, eu falei, mas é uma ideia. Ele falou, a gente sobe com o step e deixa o porta-bala aberto com o carro na rua, que daí o ladrão vai ver que não tem nada. Aí ele rouba o carro. A gente tá pronto pro Rio de Janeiro já de novo, já. E aí a gente descobriu que o estacionamento era R$15 no hotel e paramos lá, não teve mais problema. E aí voltamos e tudo mais. E aí, cara, essa foi a primeira experiência muito, muito diferente, assim, que eu tive. Porque, meu, você procurar as coisas num perrengue desse na sua cidade é uma coisa, né? É. Agora, no Rio, ainda mais no Rio, né? Que o carioca, cara, os caras são muito, muito inteligentes ali. Os caras gostam de tirar uma casquinha do paulista ainda. Mas, puta, ainda bem que deu certo. Acho que a gente acabou comprando o mesmo step que roubaram, não? E na hora de entregar, passou de boa. Cara, na hora de entregar, a gente usou uma tática imprescindível. Falei com os caras, meu, ó, a gente tem 2 opções. Ou parar na praia e encher esse carro de areia por dentro, ou entregar o carro sem gasolina. Vamos tentar entregar sem gasolina? Vamos. A gente chegou sem gasolina na locadora. Já no cheiro. Não, tava só um borrifador, acho. Tinha só um gole-gole só. E aí, o assistente ficou tão preocupado que o carro tava sem gasolina que a gente ia ter que pagar uma multa de R$40, que ele nem olhou o resto. Ele foi, pegou a caneta, tá tudo certo, só que vai ter que pagar a multa. Eu falei, meu, R$40? Tá bom, a gente paga, né? Ia pagar 3 mil, tá bom. O conceito de estratégia... Essa foi demais, cara. Essa história foi sensacional. Não, essa ideia do tanque foi essa boa foi mesmo. Demais. Eu não teria pensado algo assim, não.
Você fazia aquela... Isso é truque de... Tipo, E o Lucas também. truque de mestre. A gente chegou meio atrasado pra devolver o carro, meio que em cima pra... Meu, a gente tava com chance até de perder o voo. E a gente começou, cara, vai logo, meu, a gente paga a taxa, a gente paga quanto for de taxa, de gasolina, só que a gente precisa ir, que a gente precisa pegar o voo, senão a gente vai perder. Aí o cara agilizou a van, a gente pagou a multa rapidinho ali, pegamos a van, a hora que a gente entrou no avião, a gente falou, pronto, já era. Deixa esse step lá agora. Depois se o cara achar, ele vai procurar vocês, mas até aí nunca mais. A gente descobriu que todos os squid tinham o miolinho torto lá. Então já era comum. Eu falei, cara, se vacilar deve ser alguém daqui que tá dando informação. Já dá fita, o carro tá lá. O carro tá lá. Mas foi demais, cara. E aí... Rio de Janeiro não é pra amadores. Nem um pouquinho, viu? Nem um pouquinho. Mas é o que eu brinco, né? Todo mundo fala, mas eu como paulista, eu adoro o Rio de Janeiro, cara. É o que eu falo, eu acho que as paisagens urbano e natureza, assim, meu, como elas conflitam na cidade, eu acho animal, assim. Você tá aqui numa orla que parece que você tá numa avenida aqui de São Paulo, você tá nos Jardins, e de repente você olha o Corcovado do outro lado com a Lagoa Rodrigo de Freitas, cara, que eu acho aquilo espetacular. Gosto muito. Eu acho que os cariocas falam que eu não rodei direito lá. Fala, você não foi nos lugares certos. Pô, você tem que ir. Eu rodei pouco. Quando eu fui, eu fiquei na Barra. Então eu não rodei tanto assim. Eu tava comentando com você, cara. Esse ano eu fui pro Rio Open de novo. Esse ano eu fui só pra... Eu brinquei com o pessoal. Falei, pô, esse ano eu fui só pra final. Eu tava cansado, fui muito nos outros. Pô, só final? Você tá bem demais. Aí eu... Só que daí ali eu fui mais pra curtir o Rio. Curti pra caramba o complexo do Rio Open com a Bia. Ganhamos todos os brindezinhos que podia pegar lá, todos os gifts. E aí, cara, a gente ficou hospedado na Ilha da Gigoia, que eu recomendo pra você que não sabe, cara, precisando dar um Google aí. Cara, que lugar... Eu descobri animal. Eu falei pra você. Cara, parece que você tá num vilarejo, assim, e é no meio da Barra da Tijuca. É no assim. meio da Barra. Animal, legal demais. O Lucas da Profit, ele é de lá. E aí, a pousada lá é do vô dele, que a gente ficou. Cara, sensacional o lugar, maravilhoso. Tem os restaurantezinhos na orla ali é um rio, acho, é um rio, né? E aí, você tem que pegar barco pra ir pra tudo que é lugar, tudo muito limpinho. Meu, sensacional. Pô, Lucão, nem chama, hein, Lucão? Chama nós aí. Fazer o rolê do Malimapa. Malimapa Trip na Ilha da Gigoia. Ai, mas é isso aí, cara. Pô, que aventura. Mas você também teve aventura quando você foi pro Roland Garros, né? Cara, tive. Também, meu, você coloca 4 homens pra viajar, não, é só perrengue. Quinta série total, né? É só perrengue. E a galera falando, vai ter pickpocket lá. Eu falei, por que é pickpocket? Na minha época, pickpocket era aqueles de frango da Sadia que você colocava no micro-ondas. E aí Não, que são as criancinhas no metrô. Eu falei, pô, mas a criancinha, sei lá, vai tomar um pedala Robinho na cabeça, meu. Tá doido? Cara, Você superou o Rio de Janeiro, cara. Eu falei, pô, sou Rio de Janeiro, São Paulo, sou Jabaquara, Jaba Crazy, né, que a galera fala. Cara, essa viagem de Roland Garros foi legal, assim, surgiu meio que do nada. Do nada não, né? O Lucas, da Profit... O aniversário dele é em maio, né? Tá chegando, inclusive, hein? Quero ver se vai ter bolo e você vai me chamar. Chamar o Igão também, do Malimapa. Bora! E aí cara, tava perto da viagem e ele falou, meu, vamos pra Roland Garros? Eu falei, Lucão, não dá, né? Nem me programei, não dá. E assim do nada, aí né? ele falou assim, meu, conheço um cara bom que vende passagem. Me deu o cartão dele. Aí, cara... Conseguimos viabilizar ali. E aí a gente fez uma viagem, eu, ele, mais 2 amigos, né, do Rio de Janeiro. Onde a gente ia chegar em Barcelona. De Barcelona a gente ia pra Lyon. E de Lyon a gente ia pra Paris. E aí em Paris a gente ia assistir Roland Garros. Porque o Lucas, ele é muito fã do Rafael Nadal. E ele tinha um sonho de tentar ver o Rafael Nadal. Falei, cara, se eu entrar no Roland Garros e tiver 2 criancinhas jogando, eu tô feito, cara. Da hora. Pô, eu vou comer aquela terra daquela quadra lá, meu. Aquilo ali deve ser maravilhoso. E aí... Não, beleza. E aí ele conseguiu, a gente conseguiu ingresso pra... Ele conseguiu ingresso pra 2 dias. Um pelo clube da Warcor lá, que ele
que ele conseguiu por pontos. Ele conseguiu ingresso de Roland Garros por pontos e milhas. O cara é a rede de hotel, né? O cara é uma lenda. Ele conseguiu ingresso pra Roland Garros com pontos e milhas. Você tá zoando? É até uma dica, cara. Pra quem quer resgatar, às vezes não consegue, chama ele ali ou sempre entre nos sites ali dessas corporadoras que se consegue arrumar alguma coisa. E aí... Que tem parceria, ainda mais que tem parceria pra caramba. O Livelo é o melhor. E a rede da Arcor é muito grande de hotel, então às vezes você tá ganhando pontos e você nem sabe. Ibis, Mercury, os que eu lembro de cabeça. E a Arcor é francesa, né? A Arcor, Hotel. ela era patrocinadora do Paris Saint-Germain, inclusive. Sim. E aí é uma das parceiras do Roland Garros. E aí, cara, a gente foi nessa expectativa de tentar pegar o jogo do Nadal. Não deu. Vocês não conseguiram? Não conseguimos, porque, cara, o ingresso que a gente conseguiu com antecedência, que ele conseguiu resgatar por pontos, foi... A gente conseguiu muito antes. Então, antes, você sabe quem é o line-up do torneio, quem tá lá, mas você não consegue saber a ordem de jogo antes. Por isso que é mais barato. E aí, depois que sai a ordem dos jogos, você cai na mão das revendas de ingresso. E aí, como era o último Roland Garros, o Rafael Nadal, pra quem não sabe, ele ganhou acho que 14... Me corrijam depois se eu estiver errado. Não, olha aqui. Mas eu acho que ele ganhou 14 Roland Garros. 14 edições de Roland Garros. Eu sou muito curioso, eu não gosto de ficar com tudo. Vamos ver aí, eu acho que são 14, ó. Quem dá mais? Caramba. Rafael Nadal. Tanana. Os maiores tenistas. Ó, ganhou 22 Grand Slams. 22 Grand Slams entre todos. Mas eu acho que foram 14 em Paris. O cara é o rei do Saibro, né? Roland Garros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, tô bom nisso, hein? Tá bom. Caramba, tô com a memória boa. Mas ó, a minha mãe vai assistir isso aqui, ela vai até lembrar, cara. Meu pai brincava comigo, ele falava, ó, fala pro moleque falar a escalação do Paysandu de 2005, eu sabia. Agora, quem que proclamou a República? Não sei, pai, não sei. Eu só gosto do que me interessa. Mas a memória esportiva é legal. E aí o Nadal é muito emblemático, né, em Paris. É um dos 3 maiores tenistas da história do tênis. Um dos maiores atletas de todos os tempos. E ele é muito emblemático em Paris. E, cara, tava tudo rolando por conta de lesões, tudo. Tava parecendo que ele ia aposentar ao final daquela temporada, ou começo dessa. E aí, ia ser o último Roland Garros do cara. E o Lucas a gente tava nessa expectativa, vamos tentar ver o cara em Roland Garros, vamos tentar, vamos fazer o possível e vamos ver o que acontece. Só que, cara, no dia que a gente viu lá, que saiu o jogo dele... O preço de revenda pra assistir o jogo dele era de 12 mil reais. Caraca. Mas não é pra assistir... Se fosse 12 mil reais pra assistir perto, cara, é caro, mas dá pra pensar. Mas agora, 12 mil reais pra você assistir só a formiguinha batendo na bola. Aí eu falei, cara, não dá. E aí, mesmo assim, a gente não foi, mas a gente teve a chance de assistir nesse mesmo dia o Yannick Sinner, que hoje é o número 1 do mundo. E aí, cara... provavelmente, vocês tiveram uma oportunidade única aqui, pelo valor, de ver o cara que hoje é o número 1 do mundo, vocês iam pagar os 12 mil. Talvez hoje vai ser... Hoje, pra quem tenta assistir um jogo dele, vai ser bem mais caro. E aí, voltando lá um pouquinho pro começo. Chegamos em Barcelona. Cara, que cidade. É top cidade. lá, né? Cara, é porque parece muito com o Rio de Janeiro. Cidade que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Mas... É um Rio de Janeiro mais tranquilo, assim. Mas, a culinária dos caras é muito boa, eu achei. A noite de Barcelona é animal, assim, os caras são muito animados. Os barzinhos, a gente foi no cassino lá também, que o Lucas gosta um pouquinho só. E aí... É que Barcelona é uma cidade organizadinha, né? Ela é toda quadradinha e tal. E lá a gente teve um cara que ajudou muito a gente. Que é até um cara legal depois da gente viabilizar uma vinda dele aqui, que é o Lincoln. Ele é amigo do meu sogro, do Marquinhos. Tem muita gente que eu conheço que veio nesse podcast aqui. O Marquinhos Gabanini, o Lincoln é muito amigo dele. E o Lincoln, ele é concierge em Barcelona. Então é aquele cara que organiza tudo que você precisar quando você tá lá. Aí... O famoso, ele que é o famoso. Ele é ele é uma lenda lá, cara. Onde ele chega, a gente chegava...
Pô, se você conhece o presidente da Espanha, eu acho que vai fazer menos diferença do que se você conhecer o Lincoln. Ele abre mais portas lá. O cara é o Braddock, a gente brincou, de Barcelona. E aí E, meu, ele conseguiu dar umas dicas. A gente conheceu o Museu do Barcelona. Meu, ele conseguiu esse passeio pra gente na faixa. Deu de presente pra gente, muito legal. E fomos pra noite, curtimos. Fomos no Museu do Barcelona. Ficamos pouco tempo, ficamos 2, 3 dias em Barcelona, depois fomos para Lyon. E aí em Lyon foi engraçado porque a gente chega em Lyon, e aí como eu entrei no pacote da viagem depois, eles estavam em 3 e eu entrei depois. Só que diferente um pouco do que é no Brasil, cara, se você tá em 3, pra você conseguir uma hospedagem pra 4 é o mesmo valor. Só vai dividir os quartos lá, vai mudar um pouco. Na Europa, os caras são muito aqui, ó, principalmente em hotel ou Airbnb. Então, a gente chegou lá em Lyon e era o único lugar onde a gente só tinha hospedagem pra 3. E a gente tava em 4 e eu era o último, né? E aí o Marquinhos até me emprestou um sofá inflável, que era onde eu ia dormir, cara. Eu falei, meu, tá bom. Falei, pô, dormir no sofá inflável em euro, tá bom. Em Lyon. Aí o... Mas no mesmo quarto, você ia ficar lá? A gente... Era tipo um flat, assim, de 2 andares. E aí entra o Lucas, cara. O cara é uma lenda de contar história triste. Ele chegou com aquele inglês dele, inglês carioca dele, né? How you do? Mas ele falou rápido? Não, tem que falar devagar, rápido, né? Tem que falar devagarzinho. Porque ele fala rápido pra fala caramba. Muito. E aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou lá e aí ele falou, cara, faz o seguinte. Fica você e o Joe, que é um amigo nosso que foi também, o Thiago. Fica vocês dois aqui fora. Que eu vou entrar com o Juan e eu vou tentar convencer esse cara de que a gente vai encontrar um amigo nosso aqui, que faz muito tempo que a gente não vê, e pra ver se a gente consegue um acréscimo e consegue um quarto com 4 camas. Ah, tá bom, meu, vambora. E aí só que eu e o Thiago ficamos do lado de fora, e aí tinha uma conveniência de um cara que devia ser paquistanês, eu acho que ele era paquistanês, porque tinha uma bandeira do Paquistão. E aí a gente olhou na conveniência, chegamos com sede, né? Meu, achamos uma lata de cerveja muito bonita lá, vamos levar essa? Vamos. Aí pegamos a lata, e ele lá conversando com o cara, e a gente viu o cara, o olho do atendente lá cheio de lágrima. O Lucas, meu, é uma lenda contando história, esse cara é demais, cuidado, viu? E aí a gente tomando uma ali fora, aí tomamos mais uma, aí eu vi que eu comecei a ficar meio molinho. A hora que a gente olhou a lata assim, ó, meu, era uma cerveja que devia ter uns 17% de álcool. Ô, louco. O nome dela era Strong Beer. E a gente tava tomando... É o tipo da cerveja. A gente tava tomando a mais paulada de todas. Cara, a hora que esse cara entrou, ele falou, meu, agora vocês vão ter que... A gente vai ter que dar um rolê. E a gente vai ter que entrar, mas vocês vão ter que entrar, meu, na postura. Cara, e pra gente entrar na postura, os dois mamados, meu. Andando na rua, dava risada de tudo. E é engraçado que Lyon é uma cidade que é muito tranquila, não tem nada. É uma cidade meio que interior ali da França, né? Não interior, mas é uma cidade mais tranquila. Pra quem já foi pra Paris é aquela loucura, né? Turismo. E Lyon não, ninguém vai pra França pra conhecer só Lyon. O cara às vezes dá uma passada e já vai pra outro lugar. E aí, meu... E a gente andando pelas ruas. E Lyon nunca foi tão engraçado que nem aquele dia. E rachando o bico. Aí chegou lá no... A hora que a gente vai voltar pra esse Airbnb, o atendente lá, tipo, falou pro Lucas, você encontrou seu amigo que é daqui, que mora aqui. Encontrei. Aí o Thiago olha pro atendente e fala, boa noite, meu querido. E o cara assim, foi em português. Você mora aqui no E aí, cara, todo dia a gente rachou o bico no elevador, né? Falando, mano, o que você foi fazer, velho? Cala a boca. E aí todo dia a gente descia, né, pra ir comer alguma coisa. Ele, bom dia, meu patrão. Que nem no Rio de Janeiro. Cara, foi demais. Aí ficamos. Aí, meu, legal, em Lyon a gente tava lá. Cara, eu gosto muito de experiências esportivas nas viagens, assim, eu amo. Se eu puder conhecer estádio, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas se eu puder conhecer estádio, autódromo, da onde eu tô... Eu quero conhecer. Cara, eu amo isso. Só que eu conheci um cara que é mais louco do que eu por isso, que é o Lucas. Porque assim, a gente tava em Lyon, e aí a gente descobriu que ia ter no dia
Lyon e PSG pela final da Supercopa da França. Caraca. Cara, a hora que deu 4 da... Não, aqui era 4 da tarde, né? Mas lá era umas 8, 9 da noite. A cidade parou. Tudo em telões e não sei o quê. E o Lucas, a gente quase comprou camisa do Lyon. Eu falei, ô Lucas, eu não vou comprar uma camisa do Lyon. Não dá, né? Se a gente tivesse comprado aqui no Xing Ling ainda, mas lá, meu... Em euro é caro, né? Puxado, pra comprar pra torcer. E aí, mas mesmo assim a gente foi nos bares temáticos do Lyon lá. E aí, no fim das contas, a gente voltou pra casa porque tava tarde. E no dia seguinte a gente tinha um trem. A gente ia pegar o trem pra ir pra Paris muito cedo. E aí assistimos lá. E aí, cara, eu acho que... Se eu não me engano, o Lucas chegou a olhar ainda. Meu, vamos ver onde que vai ser esse jogo. Vamos tentar ir. Só que ia ser início ou Nantes. Era até viável de comprar ingresso, porque, cara, os jogos lá não são lotados. Só quando são jogos que nem no Parque des Princes, que é o estádio do PSG. E muito da época também, né? Que nem quando os caras estavam com o Neymar, Ibrahimovic. Sim. É um show que eles oferecem, né? Agora, esses outros times, não é aquela loucura. Você consegue viabilizar ali a compra. E aí, mas não deu. Ainda bem, né? Porque o Lyon tomou uma surra do caramba. Foi uns 4-0. E aí Mas foi isso. Aí, mas só pelo rolê. Aí no dia seguinte, cara, imagina, 4 homens. E aí o Lucão, ele que organizou, né, as passagens. A gente tinha uma passagem de trem, tipo, 7 horas da manhã. Vamos acordar às 4, né? E aí a gente olhou assim, cara, é perto. Dá 1,2 quilômetros. Só que a gente não viu que era 1,2 quilômetros... só de raio, assim, né? Só que você indo a pé, você tinha que fazer uma puta de uma volta, atravessar uma ponte, mano. E a gente com as malas, né? Mochilão. Nossa. Cara, mas foi um desafio. E aí eu cheguei com uma dor de barriga nesse trem. Aí, meu, já sabe, né? 4 homens, a 5ª série impera, né? Aí, cara, cheguei no trem com aquela dor de barriga, aquela porta do trem fechada. Meu, a hora que abriu a porta do trem, falei, cara, é agora. É esse mesmo trem, ô Lucas? É esse aí. Entrei, joguei a mala, fui no banheiro. Um banheiro pequenininho, parecia um cockpit de Fórmula 1. Menor que de avião? Cara, é mais estreito, assim. O do avião, ele é pequeno, mas ele é um pouquinho mais largo. Dá pra você apoiar o cotovelo. Isso aí tinha que apoiar o cotovelo assim, ó. Aí, meu, sentei lá, né? Aí, a hora que você dá aquela relaxada aqui, ó. Os caras começam a me mandar. Cara, a gente entrou no trem errado. Mentira, mano. Vai logo que o trem vai sair. Aí, meu, o turbo, né? Você começa a olhar e fala, e agora? E cadê o papel? Tudo em francês do trem. E, meu, me virei. Cara, eu saí do banheiro do trem, mas pingando o suor. A hora que eu saí, os caras rachando o bico e o trem saindo. Assim. Falei, porra, rapaziada. Pô, eu tava no maior serviço lá, concentrado, né, meu? Preparando a argamassa. Nossa, cara do céu, velho. Que sacanagem. E aí a gente chega em Paris. E aí, meu, a viagem de Paris foi muito legal. A gente ficou próximo da onde é o Roland Garros. O Roland Garros fica perto do Parque des Princes, que é o estádio do PSG também. E aí, legal. E, cara, é muito louco nessas viagens. Pelo menos eu nunca tinha ido pra fora do Brasil. E como a gente apanha em relação ao horário, porque a gente tá acostumado, ainda mais em São Paulo. Tipo, porra, em São Paulo, se você quiser ir numa churrascaria 4 da tarde, você vai. Tem churrascaria aberta. Tá aberto. Lá, cara, 3 da tarde você não consegue comer nada em lugar nenhum. Só McDonald's. E aí a gente, cara, no primeiro dia, beleza. Eu acho que a gente mais comeu lá foi Burger King, McDonald's e Five Guys. Que era o único lugar que tava aberto a hora que a gente... puta, a gente tem que comer. Que horas são? 4, ferrou. É Five Guys de novo. E vamos lá. E aí... A gente tava no Airbnb, cara. Aí fui no mercado, comprei uma... apresentei meus dotes culinários lá. Representei, viu? Achei. E muito legal, viu? Cara, croissant lá é sem recheio. Não tem recheio igual aqui. Isso aí decepciona um pouco. É só o cheiro do chocolate só lá, né? Mas todo lugar que eu ia, eu pedi um croissant pra ver se a massa era igual. Era parecida, assim, mas foi diferente a experiência. Aí fomos em outlets, lá também perto de onde é a Disney de Paris. Não conseguimos ir na Disney porque a gente ficou pouco tempo. Tudo isso durou 10 dias, cara. Então eu brinco, né? Porque esses... 10 dias foi só em Paris ou 10 dias foi tudo? Não, 10 dias tudo, cara. Barcelona, Lyon, Paris. E aí eu voltei, né? Porque eu tinha que trabalhar.
E o Lucas e o Juan e o Thiago, eles ainda continuaram ali, foram pra Amsterdã, Bruxelas, Madrid. E aí, quando eles chegam em Madrid, o Real Madrid tinha acabado de ser campeão da Champions. Puta, eles pegaram a festa, o trio elétrico lá, o Ancelotti fumando charuto. E aí foi, cara, foi demais. Essa viagem foi demais. E isso aí, meu, desperta um lance diferente em você, né? Você fala, cara, eu quero muito mais isso de novo, e agora tô me organizando. Quem sabe? Tem que até falar com o meu amigo Lincoln. Ele é o Braddock. O Lincoln é o loucão pra ver, porque ele consegue as passagens e não é só consegue as passagens, é executiva. O negócio chique, é top. Essa nossa aí foi mais povão, porque, cara... mas ele arrumou... a executiva é pra executivo, né? A gente tava ali, mano, no oba-oba. Cara, eu falei pra ele, meu, se você arrumar, eu vou até sentado no colo do piloto, se precisar. não tem caô aqui. Mas, cara, muito legal. E, meu... Lá, vocês falavam inglês lá? Ou alguém falava francês? Cara, o Lucão, ele ensinou uma tática lá pra gente que era muito legal, porque... Eu vou lembrar como que ele falava. Je peux, le peux parler anglais. Tipo, você pergunta pro cara em francês se você pode falar em inglês com ele. Uhum. E aí você sente que os caras abrem a guarda. Sim. Porque eles não gostam muito dessa imposição do inglês. Por mais que seja a língua que hoje domina o mundo, eles não gostam da imposição do inglês. Então, tipo, teve um lugar que a gente foi lá, acho que foi um Five Guys. E aí um dos meninos que estavam com a gente já chegou começando a falar inglês, tipo, a menina olhou pra ele, tipo... Aí o Lucas chegou e falou, desculpa, a gente não fala francês, ele pode falar inglês com você. Daí ela, tá bom, desculpa, eu não sabia. E aí começou a conversar normalmente, porque eles têm esse lance, né? Quando eu fiz uma viagem pra lá, a guia falou isso aí, ela falou, cumprimentem em francês. Porque aí isso dá uma abertura pra eles, aí você fala... Que começa a falar inglês e tal. Porque ele vai perceber que você não é de lá. Cara, esse lance... Só do jeito de você falar o francês, ele vai reconhecer o seu sotaque. Mas esse lance de cumprimentar em francês comigo não rolava muito, velho. Porque eu nunca lembrava quando que era bonjour e bonsoir. O que eu dei de bonjour à noite pros Uber lá, mano, os caras, bonjour não, bonsoir. Tá bom, você que escolhe. É isso aí. É isso aí, velho. Boa noite pra você também. E é legal porque, por exemplo, os americanos te corrigem também. Se você fala alguma coisa errado, eles falam a forma certa. Então E é legal que você aprende pra caramba. Eu acho que os caras estão muito... O brasileiro não tem tanto isso, porque a gente sente que o português ele é mais peculiar, né? Sim. Agora, o francês já é um pouco mais... É bem mais falado que o português, né, no mundo. E o inglês também. Então os caras já estão muito acostumados com quem recebeu o turista, né? Não, tipo, não fala assim. Que nem... Lá na França, o Lucas, ele usou um termo, um momento lá com um cara, e o cara, tipo, deu um toque pra ele. Falou, cara, às vezes quando você fala assim... Pode soar um pouco arrogante. Então usa esse termo que vai ser um pouco melhor aqui. Então os caras vão te dando um toque ou outro pra você ser mais sutil, né? E o negócio foi legal em Paris, que a gente pegou bem na época que faltava um mês para as Olimpíadas. Então a cidade estava toda enfeitada para a Olimpíada, né? A Torre Eiffel estava cercada porque estavam montando aquela arena. Cara, foi muito legal, viu? Puta experiência muito diferente. Eu acho que foi a experiência mais legal que eu já tive, assim, em relação a esportes. Experiência esportiva, acho que foi a mais top de todas. E em viagem também, né? Porra, porque é muito legal. Tipo, você conhece muito lugar em pouco tempo, assim. Fica muito intenso e parece que você tá há muito tempo lá com os caras. Animal. E é uma experiência, quando a primeira vez que você faz a viagem internacional, a cabeça abre legal, né? Pô, quando eu saí quando você sentiu o ventinho do aeroporto, falei, opa... É diferente, você né? já começa a não ouvir ninguém falando sua língua, é muito diferente. Mas isso é engraçado, porque na Espanha você sente um pouco menos disso, acho, né? Na Espanha, porque o espanhol, o idioma, né, dos caras, ele é um pouco mais familiar pra gente. Sim. Agora, na França, cara... Mas você sabe o que mais me chama a atenção quando a primeira vez que eu fui pra fora? A rua, você olhar a rua, as placas de trânsito, os carros. Pra a gente que gosta de carro, aí você, né, dá um choquezinho. Você fala, caramba, diferente, muito diferente. A gente gosta de carro, a gente fica ligado. Falei pros caras, falei, cara, eu nunca vi tanto Peugeot aqui sem estar no guincho, cara. Que isso, meu?
O Peugeotzão venceu lá, cara. É, lá o Peugeotzão é Renault, Citroën, Não, tem um monte. os carros, os caras são mais imponentes, mais baixos, né? Aqui a gente já tá carro funcional, bota pra rodar. Lá não, lá os caras ainda mostram que eles gostam muito do carro ali, né? Animal. Isso aí, mano. Falando um pouco de carro, né? Meu pai tinha oficina, né? Sim. E aí, cara... Pilotava, né? Pilotava também. E aí, meu pai era daqueles, velho, que colocava eu e meu irmão embaixo do braço e levava pra onde ele ia. Então, com 7 anos, eu fui a primeira vez pro Circuito do Café de Londrina. Cara, caraca, que louco, hein? Aquelas viagens da hora, né? Tipo, porra, é muito igual em filme, assim, churrasco na beira do box ali e o pau torando. Cara, isso é sensacional. Porque a galera que acha que corrida, vou em corrida. Tipo assim, Fórmula 1 é glamour o paddock. Outras corridas não tem esse glamour, não. É raizão mesmo. Não, quando eu falava, na época de escola, né? Meu pai corre. Mas ele corre aonde? Na Stock Car? Eu falei, não, é bem mais legal que a Stock Car, tá doido? Porra, mano, a gente se diverte bem mais. E, cara, realmente, eu fiz bastante viagem. Eu e meu irmão. Meu irmão chegou aí pra Curvelo, a gente foi pra Mogi Guaçu, Londrina, Jacarepaguá, que era o autódromo do Rio, né? Que depois virou Centro Olímpico. A gente cresceu fazendo corrida, assim, pelo Brasil. Interlagos é a minha casa também, quem já foi lá comigo, conheço tudo aquilo ali. E também já tive as experiências, né? Trabalhei na Fórmula 1. Cara, é muito legal. Só que, cara, a gente que é do povão não tem jeito, né, velho? A gente que gosta da bagunça, aquilo ali é muito... A gente quer estar no fervo, né? Quer estar na bagunça. Mas é legal, cara. A gente foi às 6 horas. Que a gente foi ano passado, né? Foi legal pra caramba. Experiência diferente de tudo, né? Muito mais organizadinho ali. Tava tendo show lá no meio, né? Da pista lá. Teve show, tinha umas lojinhas lá, cara pra caramba. E as equipes todas de fábrica, então é Ferrari, Audi, é o que eu falo. É diferente. São diferentes gostos, né? Mas, é igual futebol. É igual futebol. O cara que só conhece o futebol de ir no estádio ou ver na TV. E o cara que viveu um pouco do futebol de várzea. O que eu falei, tá brincando pra você, essas viagenzinhas pra conhecer coisas de esporte. Cara, eu conheço, quando eu fui pra Águas de Lindóia, eu fui no estádio do time de Águas de Lindóia, que agora eu não lembro o nome, me escapou. Estádio de Serra Negra. Quando eu fui pra Olímpia, fui assistir o jogo Olímpia e Rio Preto. Aquilo ali é o suco do futebol, o gramado na canela dos caras, velho. E aí, cara, caneleiro pra caramba. Muito. A gente foi na Rua Javari. Rua Javari, minha casa também, vou lá diretaço, cara. Jogo do Juventus, da Moca, é diversão garantida. Pega a filhinha do Canoli, né, não? Que isso aí, tem que te levar na Portuguesa também. O Portuguesa, que agora fechou lá, eu e meu irmão, a gente tinha, eu tinha 14 anos, meu irmão 11. Meu pai deixava a gente de metrô, a gente ia até a Portuguesa lá. E aí, cara, ia de metrôzão, comia o bolinho de bacalhau, assistia o jogo nós dois juntos, voltava de metrô, né? A gente eu gosto. Sempre gostei muito. E agora fechou o estádio da Portuguesa, vão reformar tudo. Agora agora virou SAF, vai ficar top. E aí, o bom é que vai começar a ter jogos lá, shows lá. Também. E aí vai dividir um pouco, vai tirar um pouco do Allianz, vai deixar, né, o estádio mais pro nosso Palmeiras jogar. Aí quem sabe coloca uma graminha legal lá, né? Tira aquele tapetinho. Melhora, né? Vergonha. Melhora, põe uma graminha natural, né? O povo reclama demais daquele sintético. Demais. Cara, mas isso aí, eu viajar assim está virando mais ainda uma paixão. A Bia é louca por viagem, a Bia gosta. Meu sogro também, a minha sogra. Então, cara, eu sempre gostei assim. Só que, eu vi que eles ali, cara, eles se organizavam. Bem o que você falou, eles se organizavam financeiramente pra isso. Colocavam isso como uma das prioridades. E eu comecei a entender o porquê. Eu falei, cara, porque isso é cultura, isso é experiência. Isso ninguém tira de você nunca mais. É isso mesmo. Se você vive, fica na sua memória pra sempre. Então, viajar é sempre um investimento bom. Porque você economiza uma grana, aí você vai, você viaja, você vive aquela experiência. E, cara, ela é inesquecível. Por mais, até o Marquinhos falou isso quando veio aqui. Por mais que você volte várias vezes no mesmo lugar, nunca é a mesma coisa. Nunca. É isso. Isso é o que eu falo um pouco pro pessoal sobre o Rio de Janeiro.
Que a galera fala, pô, mas você vai todo ano pro Rio. Eu falo, cara, mas todo ano tem uma história diferente pra contar. Todo ano é uma coisa diferente. Todo ano é uma coisa diferente. Todo ano você vai viver algo novo. E outra, todo ano você volta com uma percepção diferente, né? Com o olhar um pouco mais crítico pra alguma coisa e mais aberto pra ver outra coisa. Cara, isso é o que é o mais legal de tudo, né? Que nem essa ilha que você falou, fiquei muito curioso pra conhecer. É legal. Eu quero conhecer. Próxima que eu quero fazer agora é de cruzeiro. O cruzeiro é legal. Cara, eu adoro o mar e todo mundo fala que tem cassino, tem parque, piscina. Cara, eu quero viver isso agora. E cruzeiro, o mais legal é ir de galera. Porque eu fui uma vez de casal, não curti tudo que o navio podia oferecer. É que a turma que eu costumo viajar, cara, não sei se eu tô gostando dela, viu? Eu acho que... Muito bagunceira. Muito bagunceira. Eles vão querer pular no mar, né? É, pelado ainda. Ó, mas pra fazer bagunça é legal o cruzeiro, é muito legal. Putz, porque tem atração o dia inteiro, tem na piscina, mas tem que escolher bem o cruzeiro, né? Porque às vezes você pega, tem alguns cruzeiros que acaba pela época do ano, até pelo perfil do cruzeiro você pega uma galera mais velha, que já não quer tanto bagunça. E eu acho que no começo você não queria nem fazer são tão longos. 5 a 7 dias. Faz um mini. 5 a 7 dias tá bom, né? Sai de Santos, São Vicente, volta. Mas, São Vicente não, tem uns mini que faz Búzios, ali, Ilhabela, Búzios, rapidinho. Rapidinho ele volta. Tipo final dias. De semana, né? Isso é da hora. Ele sai na quinta e volta domingo. O legal é ficar lá, curtir. Mas eu falei, é uma experiência que eu quero ter. Eu nem imagino como seja. Deve ser muito legal. Bom, cara, é muito legal. E aí, se você ou quem quiser comprar um cruzeiro, fala lá na Ulalá. Vou ligar lá. Fala na Ulalá, vai falar lá com a Letícia. Vou usar o cupom do Malemapa. Ela vai dar as dicas. Por quê? Porque a galera, o que acontece? Chega no cruzeiro, é enorme. Aí a pessoa entra, aonde é a minha cabine? Não sei. Aí tem as manhas de quem... Tem as dicas, tem aplicativo, tem as dicas pra você chegar no teu quarto. E com ela já tem tudo isso. Ela já fala aí, tudo. Você vai lá, o restaurante é tal, o horário é tal, em tal lugar vai ter evento tal, não vai perder os eventos do navio, porque tem os horários certinho. Se você não tiver ligado, você perde tudo. Imagino. Perde tudo. Imagino. Cara, isso é até uma coisa que foi... linkando um pouco com isso, né? Foi uma coisa que esse aluno... Quando eu levei ele pro o Julião da farmácia, né? Que antes de ser meu amigo, ele é meu aluno também, Julião, né? Fazia aula de tênis comigo. E aí, cara, foi uma coisa que ele comentou. Ele falou, a experiência que eu tive no torneio de tênis, indo com você, que já conhece, já tinha o line-up de quem ia jogar, os jogos que iam acontecer no celular ali, na cabeça. Ele falou, cara, a gente aproveitou o triplo do que eu aproveitaria. Sim. Porque eu ficaria sentado vendo esse jogo, depois sairia caçando. Não, comigo, vamos ver um pouquinho desse. Cara, vamos ver um pouquinho daquele ali também. E, cara, a gente conseguiu ver jogo de todo mundo, treino de todo mundo. A gente conseguiu otimizar muito o rolê. Em Roland Garros, com o Lucas também. Tipo, quem tá jogando aonde? Então vamos fazer isso aqui. Vamos assistir o finalzinho desse jogo que é mais ou menos, mas porque depois a gente já tá num lugar bom pra estar num jogo top aqui. Cara, faz toda a diferença você ter uma assistência assim pra conseguir aproveitar o tempo ali, a viagem, né? Muito, muito. Você tem alguém que conhece. Porque às vezes você chega... Tem sempre a pessoa que é organizada e aquele que... Deus no comando, né? Vai lá, não, vamos lá. Chegando lá, a gente vê. Esses daí são os que você gosta, não é? De viajar junto? O Deus no comando? Deus no comando, Você é quase nada organizado, né, mano? Não, eu vou te falar. Às vezes eu gosto de alguém que fique falando assim, não, a programação é essa aqui. Aí eu relaxo, falo, eu vou o Deus no comando. Seu Deus no comando já é bem mais organizado que os outros, né? O meu Deus no comando é mais organizado. Mas cara, experiência puta foda essa de ir pra Paris, cara. Eu ainda não conheci Paris. Eu conheci um pouquinho da França, mas foi no interiorzão da França. Cara, todo mundo falava muito pra mim, mas é só uma torrezinha lá. Cara... É o que eu falo, isso é muito da percepção da pessoa. Só que eu tenho na minha cabeça o seguinte, cara, não é só uma torrezinha, é uma torre que você vê em todos os filmes, cara. É extremamente... É igual quando eu vi a Estátua da Liberdade. É ferro. É ferro, cara, mas é diferente. Aquilo ali é mágico, é impactante a hora que você olha. Eu acho que a paisagem que mais me impactou lá de todos foi o Arco do Triunfo. Porque eu não fazia ideia do tamanho que ele era. E como ele é elaborado, né? Porque a hora que você pega o metrô pra ir pro Arco do Triunfo, a hora que você sai do metrô, você dá de cara com ele, você fala, caramba,
E a hora que você vai lá ver ele, a hora que você olha pra baixo, e você vê a Champs-Élysées alinhadinha com ele, assim, você fala, cara, que é isso? Quem criou isso? Cara, muito, muito legal, muito diferente. E eu achei isso muito legal ali na Europa. Porque em todos os lugares você vê isso. Tudo muito organizadinho, né? As construções, às vezes, um pouco mais antigas, mas tudo muito bem pensado. Cara, animal. A Europa tem essas cidades mais antigas, algumas são mais... Não é que é bagunçado, mas as ruas são... Por exemplo, na Itália, algumas ruas são super estreitas. Umas ruas de paralelepípedo ainda, né? Por quê? Porque, cara, é das antigonas. Aí você pega umas cidades mais novas, você já vê umas ruas mais largas, estrutura. E, cara, isso já me falaram já da Champs-Élysées, que você olha assim, ó, você se impressiona. Cara, em Paris, cheguei lá, né? Aí, cara, a gente foi Foi o dia que a gente foi pro Roland Garros? A gente foi no Roland Garros. E aí a gente, cara, vambora, a gente tava moído, porque a gente chegou de Lyon direto, deixou as malas no Airbnb, foi meio que a pé, aí pegamos um Uber, fomos pro Roland Garros. Cara, a gente tava só o bagaço. Isso aí, a hora que deu umas 9 horas da noite lá, a gente tava só o farelo. Só que lá escurece mais tarde, né? Então 9 horas da noite tava igual 5 da tarde aqui. Aí o Lucão falou, vamos lá ver a igreja de Notre Dame? Vambora. Pegamos, fomos. Aí tamo indo, pá. Aí olhamos lá, a igreja é legal. Ele, agora vamos comer um crepe aqui atrás, que é super famoso. Vamos também. A hora que a gente vai lá, era uma ruazinha assim, ó, estreita. E aí vários restaurantezinhos, meio que galeria, assim, né? E aí, cara, tinha um crepe. O crepe ficava um pouco mais ali na frente. Aí a gente tá andando assim, ó. Sabe quando você olha um vulto aqui assim no chão? Cacete, que isso? A hora que eu olhei, meu, mas sem brincadeira, mano. Era um rato desse tamanho. Era o Ratatouille do filme lá. Desse tamanho. E ele tava saindo do restaurante do cara que vende kebab, acho que é aquele árabe, né? Aí eu, bem brasileiro, paulista, mano, olha o rato. Olha o tamanho desse rato. E o cara do kebab, show. Tipo, vai pra lá, cala a boca, não fala nada. E, porra, como que não fala nada do tamanho dessa ratazana? Aí eu lá assim... Falei, puta, comecei a ficar apertado pra fazer xixi. A mulher, moça, onde que é o banheiro, né? Falei, arranhei até o inglês, meio francês, assim. Onde que é o banheiro? Ah, é lá no nosso depósito. Falei, obrigado. Tá doido? Se na rua já tem sido de rato, imagina no depósito. Tô fora. Eu seguro, obrigado, moça. A vontade foi embora. E esse rato deve ter 2 empregos, porque ele saiu da loja do kebab e foi cozinhar fazer outro turno. O Ratatouille que cozinha lá, meu. Falei, que isso? As pessoas falavam que tinha uns ratinhos lá mesmo, e tem mesmo, viu? Tem mesmo. Eu vi depois vi uns pequenininhos, assim. Tinha rato de tudo que era marca e tipo, lá e modelo. Mas mesmo assim, eu falei, cara, isso aí também não ofuscou em nada, que eu achei. Cara, é o que a gente falou. Isso daí vem muito também da cidade ser muito antiga. A gente sabe que o saneamento básico dos europeus é diferente. Cara, ele não vindo pra cima de mim, tá tudo certo. Deixa ele curtir a cidade é dele, né? Eu que tô visitando, né? Eu que sou de fora. Porra. Tudo certo. Pô, mais um fiz, vocês comeram nessa rua ou não? Comemos, né, mano? Brasil, né? Come até churrasquinho grego aí no centro, pô. Crepe. E pra escolher o sabor do crepe, tudo em francês, do cardápio, cara, eu li cheese, é cheese? Isso aí, vai no fácil. Queijo, né? É o que eu sempre falo, quando eu viajo assim, às vezes você olha o cardápio e você fala, putz, não sei o que é. Cara, vai no macarrão, mano. Macarrão não falha. Macarrão, se ele for ruim, é o que eu falei pra você aquele dia. Se ele for ruim, o molho é bom. Se o molho for ruim, você joga queijo ralado. E aí você come, mano, e manda embora. E se tudo tiver muito ruim, compra uma coca gelada e já era, quem dá aquela sobrepõe tudo. Agora, esse lance de inventar muito aí, não, isso aí não presta não, filho. Não, aí você fica, não sei cilada, isso aqui. Cilada. Como é que foi aquele prato que você foi com a Bia? A Bia, a Bia é super seletiva pra comer. Chegou no restaurante e pediu mexilhões. Falei, Bia, você tá assistindo muito filme. Mexilhões, você sabe o que é mexilhões? Eu sei. A hora que chegou, que ela olhou. Falei, não vai querer, né? Quem dançou? Eu. Troca comigo, amor. Não troca pra você ver. O que você tinha pedido? Rosbife de filé mignon. Nossa. Que era fácil, top, né? Foi no fácil. Aí ela lá e troca comigo. Não troca pra eu ver. Vou trocar, né? Comi todos os mexilhãozinhos lá. Bom, você gostou pelo menos? Eu gostei de não ter brigado. Tá tudo certo. Você tinha de não brigar, né? Tá tudo certo. Mas tava gostoso. Eu gosto de comida assim também. Eu só de olhar já...
Troca comigo, eu te dou metadinha desse aqui. Não, eu como. Eu vou pra dentro, tô nem aí. Vambora. É dentro. Falei, cara, se fosse um lugar ruim, beleza. Mas um restaurante meio refinadinho assim, falei, cara, vambora, vamos ver qual é que é. Pra cima. Agora que eu assisto Masterchef, né, meu? Eu vejo aqueles caras experimentando cada coisa. Bora, vamos experimentar. Que você nem sabe se tá bom, o cara fez correndo, né? É, que nem lá mesmo. A gente teve a oportunidade de comer na Europa em restaurantes umas 3, 4 vezes, acho. Tipo, de todos os dias que a gente ficou lá, ou entre almoço e jantar, porque a gente conseguiu acertar os horários, foi uns 3, 4 dias. Pô, pra pedir no cardápio dos caras também tava difícil. Aí teve um dia que eu falei, eu não vou pedir qualquer besteira, hoje eu quero comer um negócio diferente. Aí, eu olhei um cardápio, eu li um nome bonito, mano. Falei, isso aqui deve ser um negócio diferente. Pedi. Veio um bife e batata frita. Falei, caramba! Fechou, top, que não feeling. Tem como errar. É sorte de principiante, tá? Da próxima vez que você fizer isso, não vai dar muito certo. E eu nunca arrisco. Que feeling, eu falei. Eu só consegui acertar que vinha uma taça de vinho junto. Falei, acertei pelo menos o vinho, acertei. Ai, cara. Cara, queria agradecer. Foi top. Obrigado pô. Eu espero que você volte pra contar aquela história do seu pai na Holanda, que foi, a gente vai contar. Eu ri muito. Agora eu vou trazer o Julião da Farmácia. O Julião da Farmácia é bom também de viagem. O Julião da Farmácia fez a Rota da Compostela. O cara é fera. O cara é fera mesmo. Mochileiro também. Mano, não, então vem aí com o Julião da Farmácia. Vou trazer o Julião da Farmácia. Que a gente vai contar história engraçada aí e também pra inspirar a galera pra viajar. Foi top. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Queria pedir pra vocês aí, se inscreva no canal aí, dá aquela força pra gente aí. Vai dar aquela fortalecida pra gente, é muito importante se inscreverem no canal. Clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Eu tô enrolando tudo. Toda quarta-feira, às 8 da manhã, eu solto vídeo novo. E também estamos no Instagram, no TikTok e no Quai. Procura lá, Malimapa Podcast. No Instagram, @Malimapa. E tem aqui, no QR Code aqui tem todos os... Você vai ver aqui em cima, você vai ver, tem todos os nossos canais. Tem também os nossos parceiros da Baobá, da Ulalace Travel e da Futuro Consultoria Financeira. Não se esqueçam, use o cupom Malimapa na Ulalá para você comprar o seu cruzeiro. Já se programa, hein? Já se programa. A temporada acaba agora, em abril termina, mas em novembro tá de volta. E se você também quiser comprar cruzeiro também no Caribe, pro Mediterrâneo, agora vai começar a temporada. Então, não percam, tá? E também tem o diagnóstico gratuito da Futuro Consultoria Financeira. Então, você quer planejar sua viagem, seu carro novo, seu apartamento, ou fazer seu dinheiro trabalhar para você, Futuro Consultoria Financeira. Agora nós vamos tomar aquela Strong Beer, né? Pra gente ficar... Garota, agora é a hora. Vamos tomar... Sextou com essa de cerveja. Sextou com... Vamos tomar Strong Beer aí e curtir o final de semana. Pessoal, um abraço, tchau. Valeu.